Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiros TV. E hoje vamos falar novamente de quadrinho, vou falar de Liga da Justiça, O Prego. Mas na verdade isso aqui reúne dois arcos, né, duas minisséries chamadas O Prego e O Outro Prego, Another Nail and Nail, que é um trabalho escrito e desenhado por Alan Davis, e como eu já fiz um vídeo recente sobre o Excalibur, Capitão Bretanha, a carreira dele na Marvel, eu fiquei com muita vontade de falar sobre o seu melhor trabalho na DC Comics, e eu sou muito fã desse artista, ele tá no meu top 5, e aqui ele faz uma arte muito bacana, e como roteirista eu vou confessar, eu acho ele somente ok, né? Ele é para nostálgicos, ele nos remete a uma era mais inocente, com traços da Era de Prata, ao mesmo tempo com elementos visuais da Era de Bronze. Ele emula um pouco de José Garcia Lopes, né, com aquele traço simplificado, com um pouco do movimento e narrativa visual do Neal Adams, né, mas com menos sombreado. Ele lembra até um pouco de traço limpo de desenho animado, de célula de animação. Então ele é muito único. Como eu disse, está no meu top 5, e aqui essa proposta, né, não é uma obra de arte no quesito roteiro, mas ele nos presenteia com essa versão da Liga da Justiça da Era de Bronze, né? Alguns entendem como a Era de Prata, eu entendo como a Era de Bronze, por conta desse visual moderno. Porque, na verdade, a Liga da Justiça é praticamente a mesma, né? A Liga da Justiça, ela inaugura praticamente a Era de Prata, né? Com a Liga da Justiça substituindo os heróis da Segunda Guerra. E aí, logo na sequência, a Marvel cria todo o seu universo ali com o Quarteto Fantástico, inspirados pela Liga da Justiça. E aqui é a versão mais clássica desses personagens, inspiraram o desenho dos Super Amigos, ou seja, aquela versão com... tirando o Super-Homem que não tá aqui na capa, vocês já vão entender por quê. Lanterna Verde, Hal Jordan, Mulher Maravilha, Flash, Ajax o Marciano, a Mulher Gavião, aqui substituindo na história o Gavião Negro, o Batman e o Aquaman. E essa proposta, né, esse gibi chegou, né, a primeira minissérie, O Prego, surgiu em 1998, foi lançada, mas essa proposta foi feita anos antes para DC, e inclusive nos extras aqui, o Alan Davis ele conta, né, a dificuldade desse projeto ir adiante, então ele fala os seus percalços com editores, mas a proposta era justamente essa, ele queria homenagear a Liga da Justiça da Era de Bronze, e nós fãs nostálgicos queremos muito isso, né, queríamos muito isso, nós brasileiros mais ainda, porque a gente tem um hiato de histórias aí da Era de Bronze. Antes da crise das Infinitas Terras, muita coisa foi pulada e acelerada. Os americanos tiveram contato e queriam revisitar esse visual clássico dos personagens, esse conceito clássico. E a gente, para alguns leitores, foi o primeiro contato com essa versão maravilhosa. Mas a premissa, esse gibi é um Elseworld, né? Muitos escritores são convidados para fazer material graphic novel, fugindo um pouco da cronologia, para não ter que pedir permissão para editores, porque as revistas de linha têm projetos, têm cronogramas, e você fazer graphic novel, geralmente você se desamarra, mas ao mesmo tempo você não pode fazer coisas drásticas com os personagens nas minisséries, então criaram aí a linha Elseworld, ou conhecida no Brasil como Túnel do Tempo, onde você reimagina os heróis em situações distintas, né? Você pode usar até o mesmo visual, como é o caso aqui, ou você pode modificar as suas origens, colocar em tempos diferentes da história, né? Fazer como o Batman, por exemplo, da Era Vitoriana, só para citar um exemplo. E aqui, esse projeto de revisitação da Liga da Justiça foi colocado no selo S-Words, né? E a premissa é bem básica, né? Um mundo onde o Super-Homem não se desenvolveu como super-herói por conta de um infeliz acidente. Um prego, tá aqui bem no começo da história, a premissa é essa, fura o pneu do casal Jonathan Mata Kent, dá pra ver aqui, e eles não saem de casa justamente no dia em que a nave trazendo o bebê de Krypton cai ali perto da sua fazenda, né, no caminho para a cidade, e eles encontram o jovem Kal-El e os criam com seus valores morais, com a sua educação, com o seu respeito ao próximo, ensinando o amor, né, e a proteção aos mais fracos. Então ele sai da história, né, o Super-Homem não é encontrado pelos Kent e a gente não sabe o que aconteceu com ele até o final da história. Porém, as consequências disso é que o universo DC se desenvolve sem a figura icônica do Superman, né?
o super-herói com o mesmo grau de poder com os seus valores morais de defesa do mais fraco. Mas os heróis aqui da Liga da Justiça, eles não ficam devendo em nada. A única diferença é que, ao longo da história, se vocês revisitarem todas as sagas, a influência do super-homem em raças alienígenas, como os Tanagarianos, pessoal dos Novos Deuses, do planeta do Darkseid, né, Apocalipse, a Tropa dos Lanternas Verdes, sempre tiveram a influência positiva, né, do super-homem. Raças alienígenas inteiras tentaram invadir a Terra, mas com a presença do super-homem, os seus planos sempre eram, né, junto com os heróis, sempre eram impedidos e eles nunca teve uma coalizão ali para acabar com os heróis de uma maneira uniforme. Aqui você começa a reimaginar esse universo. Os heróis são exatamente esse que eu falei, da Era de Prata, Era de Bronze, onde os heróis são sorridentes. Parece personagens saídos das histórias do José Garcia Lopes, do desenho dos Super Amigos, onde eles são sorridentes, são bondosos. A equipe, né, a Liga da Justiça, desde a sua criação, inaugurando a Era de Prata, chegando aos anos 70, começo dos anos 80, sempre foi uma equipe com uma conjunção muito fixa, né, com os maiores heróis da DC, e eventualmente entravam novos personagens, mas a composição era personagens muito positivos, não tinha grandes conflitos entre eles, ao passo que os Vingadores, isso era até o mote das histórias, né, brigas no Quarteto Fantástico, heróis humanos que, como uma grande família que brigam entre si. Na Liga da Justiça isso não tinha, né, mas pro finalzinho ali da Era de Bronze, você tinha alguns conflitos pontuais, mas os heróis se respeitavam, né, se apoiavam e tinham uma vida social fora ali do serviço, né, fora da atuação dele como heróis como Flash, Lanterna Verde, o Homem Elástico, o Nuclear. Essas relações foram se afunilando e trabalhadas nas histórias da DC, mas em outras revistas, mas a Liga da Justiça sempre teve isso, né, essa amizade, esses sorrisos, esse tema leve. E lembre-se, né, nessa fase não tinha as grandes sagas, apesar de que a revista Liga da Justiça era uma revista sempre de apresentar novos heróis, terras paralelas, né, universos compactos, realidades alternativas. Ainda assim, uma revista, as revistas DC não tinham sagas conectando todos esses personagens. Então o Alan Davis quis mostrar essa formação, esse espírito dessa liga, numa grande saga envolvendo todos os conceitos cósmicos de herói, de equipes aqui. Ela visualmente tem momentos que ela lembra muito a Crise nas Infinitas Terras, mas sem a ambição do seu escopo. Ali a Crise nas Infinitas Terras foi uma série para reunir todos os heróis e pôr um fim ao multiverso. Aqui é apenas uma grande homenagem, e nessa história eu vou ter que contar spoilers, né? O Alan Davis, ele, ao decorrer da história, você é apresentado a esse universo sem o Super-Homem, onde a Liga da Justiça começa a ter que lidar com um sentimento, uma histeria anti-alienígena, que acabava virando também anti-super-heróis, muito parecido com o conceito ali do Godfrey na minissérie Lendas, e há uma conspiração mostrando que esses eventos, essa histeria tem uma origem, e eu já vou logo matando a história. O causador disso é o artefato, o Erradicador, um artefato kryptoniano, que tem tipo uma máquina, né, que tem por objetivo preservar a cultura fria, gélida e opressora de Krypton, né? Os pais do Super-Homem eram um pouco diferentes, mas Krypton tinha esse objetivo, ou então essa máquina, o Erradicador, entendia dessa forma. E nos gibis do Super-Homem da década de 90, né, nos gibis de linha, o Super-Homem ele é possuído pelo Erradicador e começa a mudar o comportamento, e começa a ficar kryptoniano demais e querer dominar a Terra. Aqui, sem o Super-Homem, né, sem o Kal-El, ele sai do radar, essa entidade se une com o Jimmy Olsen. E o Jimmy Olsen aqui fica um pouco mais adulto na história, ele passa a ser assessor do Lex Luthor. Lex Luthor, né, por outro lado, vira um político influente, sem a presença do Super-Homem, né, ele vira governador, e o Jimmy Olsen aparece ali como coadjuvante, como assessor político do governador Lex Luthor. E as histórias vai andando, aparece os coadjuvantes Super-Homem, Perry White, Lois Lane, todo mundo se desenvolveu. E aí você descobre ao longo da história, além de tramas paralelas, dos Guardiões do Universo, dos Novos Deuses, tudo para tirar a tua atenção
né, da saga principal. Você percebe ali que os Lanternas Verdes não conseguem entrar na Terra porque tem um bloqueio anti-alienígena, mas é tudo muito urbano ali, né, a política, o terrorismo da mídia, que esse artefato ele queria justamente, se incorporou no Jimmy Olsen e reproduziu os poderes do Super-Homem de maneira artificial, clonando ali o DNA do Kal-El, que ele trouxe de Krypton, e o Jimmy Olsen vira mais ou menos um Super-Homem meio bizarro, né? Mas isso na história não tá claro. Ele é a pessoa por trás dessas manipulações. Ele queria dominar a Terra, impor a cultura kryptoniana e se declarar ali senhor do universo. Para isso ele precisava impedir que outros heróis alienígenas, principalmente os alienígenas, o impedissem, né? Então ele foi sabotando ali a população contra os alienígenas e ele conseguiria lidar de maneira mais simples com os heróis da Terra. Inclusive tem uma trama paralela ali com o Batman, onde o vilão ele arma, né, o Coringa com um artefato lá, umas luvas, uma manopla de energia, e tem umas coisas bizarras onde o Coringa acaba matando 2 coadjuvantes importantes do Batman. Esse spoiler eu não vou contar, vocês vão ter que ler essa história. Então, assim, as histórias vai te distraindo, mas por trás esse vilão, que ele justamente o objetivo dele era tirar os alienígenas da Terra e ele domina tudo. No final da história, né, um grande confronto se anuncia e os heróis acabam indo parar na região da família Kent, né? E lá, no meio do conflito, a gente descobre que o Super-Homem, ele não foi encontrado pelos Kent, mas ele foi criado por um casal pertencente à religião, né? Os Amish, uma religião, uma doutrina meio cristã, que prega a não violência, a não interferência. Então esse é o mote da história, né? O Super-Homem ficou afastado dos problemas da humanidade, criado com muita humildade, muita simplicidade e com um inibidor que era justamente não interferir nos problemas dos outros, né? Só que a batalha chega ele e os Amish, né? Vocês sabem, é aquele pessoal que tem umas roupas pretas, são fazendeiros, eles produzem a própria comida, realmente eles não entram em conflitos com ninguém. É radical demais. E tem aquele visual, os homens, aquela barba parecendo Abraham Lincoln, né? Então você vê nos filmes, eles têm esse visual. A gente no Brasil conhece muito pouco dessa religião, mas basicamente o que vocês precisam entender é que a religião prega a não violência, a não interferência. A batalha vai cair perto da fazenda e no momento de violência extrema, onde inocente será atacado, o Kal-El, né, criado pelos Amish, ele interfere. Os pais dele tentam, não se mete, e acaba acontecendo uma tragédia na história, para poupar vocês aí dos spoilers, aonde ele é obrigado, né, a interferir, a tragédia acontece, e na sequência da tragédia ele interfere. E a história, né, se encerra ali, mostrando o que seria esse universo, né, sem o Super-Homem, e ele é encontrado ali, no meio desse casting enorme de super-heróis, todos reunidos contra o Erradicador, e derrotam, né, na pessoa do Jimmy Olsen, aqui o uniforme do Erradicador no Jimmy Olsen. Então, para vocês, essa história é muito bacana, mas ela é muito simplória. O ritmo narrativo é ambicioso no visual. Tem muitas passagens de terras paralelas, de universos alternativos, de heróis de outras equipes aparecendo, como se fossem os painéis de Crise nas Infinitas Terras. Mas a história nem de longe tem a mesma conclusão, o mesmo objetivo. É o plano de um vilão dominar a Terra, porque ele acha que ele é kryptoniano e ele tem que preservar a cultura kryptoniana. Só que aí aparece o kryptoniano de verdade, e mesmo não querendo interferir, ele acaba impedindo. E o final, assim, bem triste e melancólico, né? A Liga da Justiça finalmente terá o jovem Super-Homem. E na sequência, nós temos aqui o outro prego, né? Onde 6 anos depois, em 2004, né, foi feita a primeira em 98, The Nail, e em 2004 The Another Nail, aonde ele brinca, né, com o universo DC novamente, que o objetivo do primeiro gibi era esse, mostrar o universo DC, a Liga da Justiça clássica, né, aquela que todo mundo adora, só que aqui ele vai brincando com outros conceitos, outros personagens, tendo um pouco de reimaginação, né, de personagem, de alianças. Então já começa aqui com uma grande batalha entre os novos deuses e a tropa dos Lanternas Verdes, né? Na verdade, não com os novos deuses, com o pessoal de Apocalipse. Que na verdade faz muito sentido, né? Porque esses dois grupos de coadjuvantes, eles não se encontram nas histórias em quadrinhos,
pelo menos não com frequência, que a gente até, é a suspensão da descrença. A Marvel tem muito disso, né? Você tem um perigo no nível da Guerra Crisco nos Vingadores, da Fênix Negra nos X-Men, e o Galactus no Quarteto Fantástico, e parece que os outros personagens ficam alheios a tudo, e esses personagens não se cruzam, né? Esses vilões, esses perigos. E aqui com a Liga da Justiça é a mesma coisa, né? Você tem os Guardiões do Universo, com os Lanternas Verdes, enfrentando inimigos como os Caçadores Cósmicos, né? E aqui eles nunca se interferiram em relação Apocalipse e a guerra com os novos deuses. Então parece meio surreal isso não acontecer no gibi de linha, mas aqui o Alan Davis falou, não, há interferência, há alianças, então ele vai trabalhando a sua imaginação e a gente vai saboreando isso. Mas a história é muito rápida, ela é muito sem uma conclusão satisfatória, e o plano aqui é mais simplório até do que o outro. O Darkseid, né, ele tenta, em busca de energias, de entidades que são deuses para deles, acima do pessoal de Apocalipse, acima dos novos deuses, onde ele praticamente abre uma caixa de Pandora, e essas energias acabam bagunçando o multiverso. Mas no meio da história, quando o Darkseid faz isso, né, tem toda a guerra lá com os Lanternas Verdes, ele já é punido, ele vai praticamente fundido ali com a muralha da fonte. Mas isso é tão rápido na história que a gente lê e passa batido, e parece que a história é toda narrada achando que o Darkseid está por trás de tudo, quando na verdade o fim dele já foi mostrado aqui. O que aconteceu é que essas energias foram liberadas e começou a bagunçar o contínuo espaço. Então você vê alguns heróis indo parar na Terra 3 contra o Sindicato do Crime, os heróis parando na Terra no futuro da Legião Super-Heróis, aquele cenário caótico da crise nas Infinitas Terras. Mas tudo isso era uma consequência da cagada que o Darkseid fez, ou seja, não tem alguém mexendo os pauzinhos, então a conclusão é muito óbvia, vai todo mundo pro final, todo mundo consegue impedir as energias que estavam bagunçando o multiverso, e o Super-Homem junto. E só que aqui desenvolve um pouco o Super-Homem, ele se aproxima da família Kent, assim como na sua vida o personagem de linha original, se aproxima da Lois Lane, e ele tenta lidar com essas novas responsabilidades de ser super-herói, ao mesmo tempo que ele não se envolve com a humanidade, né? Por conta da criação que ele teve ali com o Zemish, né? Então, é um personagem em construção. Paralelamente, tem todos esses perigos cósmicos, toda essa trama, subtrama rolando em paralelo. E como no primeiro arco, né, do primeiro The Nail, o Batman tem uma trama paralela envolvendo o Coringa, aqui ele continua lidando com os fantasmas. Eu acho até desnecessário, mas ele queria brincar com alguns conceitos ali do Batman, mas parece que isso não se conecta com a história. Então é uma deficiência do Alan Davis como roteirista, mas belamente ilustrado, não chega a ser uma coisa ruim, mas ela se torna muito fraca, né, no ponto de vista de conclusão. E aqui também, né, alguns personagens, dois criados pelo Alan Davis numa reimaginação da Liga da Justiça. Eu não sei se esse personagem já existia, que é o Mago Astral, né, esse cara de preto cabeludo, e uma versão negra da personagem Ala dos Renegados, que é uma personagem que tinha lá no Renegados, o título que ele desenhou quando ele foi para DC. Lembrando, né, o Alan Davis começou lá no começo da década de 80 na Marvel UK, escrevendo Capitão Bretanha, uma outra editora ele fez o Miracle Man, e depois, a partir de 85, ele foi lá para DC desenhar a história de personagens americanos, e ele começou com Batman e Renegados. E é bem curioso isso, é que ele pegou o finzinho ali da Era de Bronze, os personagens sendo rebootados no universo DC, e ele não pôde trabalhar com esses conceitos que estavam tão vigentes, né? Ali foi o fim da Liga da Justiça clássica, né? Antes da crise, virou a Liga Detroit, aqueles personagens de segundo escalão, depois veio a Liga Internacional, que era cômica. Então, o contexto disso, né? A primeira minissérie foi em 98, onde a Liga da Justiça passou por toda aquela fase se deteriorando com a Liga da Justiça Internacional, depois uma Liga da Justiça com mais coadjuvantes ainda, até surgiu em 97 a Liga da Justiça do Grant Morrison, que trazia aí os grandes heróis, mas uma pegada mais sci-fi, uma pegada onde todos os heróis eram fodões, sabiam de tudo, eles não tinham essas relações de amizade. Então ele revisitou esse conceito de Liga da Justiça, porque ele não pôde trabalhar nisso quando ele chegou na DC lá em 85, né? Então esse exercício de imaginação, onde ele pôde trabalhar com personagens que ele, pelo período, ele até conseguiria trabalhar, mas a crise mudou tudo. E a gente, né, leitor, principalmente do Brasil, sempre quis rever esses personagens,
porque a gente teve um hiato muito grande de histórias, né? Sabe aquela frasezinha? Saudades dos momentos que nunca tivemos? Somos nós, leitores brasileiros, em relação ao material da DC antes da crise. A gente viu esses personagens se encerrando na crise, despertou uma curiosidade muito grande sobre como era o desenvolvimento dessas histórias antes, né? Então, de 80 até 85, a Abril pulou todas essas histórias. Então, a gente tinha muita vontade de ler essa formação, esse conceito, e no traço do Alan Davis, que eu falei, né, um artista clássico, um dos poucos artistas clássicos que continuam ainda mantendo a qualidade do seu trabalho, e em 98 ele estava no auge. Dito isso, eu preciso mostrar para vocês agora, deixa eu só mostrar o encerramento, né? Aí todos os heróis resolvem o problema, e aquele final, todo mundo sorridente e alegre, os grandes heróis da DC, como um bom gibi de super-herói tem que ser. Então eu vou mostrar as publicações nos Estados Unidos e no Brasil. Então aqui eu vou mostrar a Liga da Justiça The Nail, de 98, foi uma minissérie em 3 partes, né? Eu comecei a comprar a partir do número 2, então essa capa linda aqui me faltou, então eu só pude ver a número 1 quando chegou no Brasil, somente 98 nos Estados Unidos, pela Mitos em 2002, no formato que a gente chama de formato paraguaio, um formato intermediário entre o formato americano e o formatinho. 3 edições, e era engraçado, né, porque a Abril tinha a preferência dos personagens da DC, e antes da Panini assumir, houve ali uma fragmentação, uma pulverização de publicações que não eram as revistas de linha para outras editoras para testar o mercado. Em 2005 veio o encadernado, né, a gente chama de encadernado de encalhe, em 2005, mas também no mesmo tamanho. E também teve aqui a coleção Graphic Novel da Egomos, número 19, em 2016, aí sim, no formato americano, mas eu não tenho essa edição, ó. Foi em 2016, aqui no Brasil, pela Egomos, na coleção Graphic Novel número 19. Presta atenção nesse número. Chegando aqui, Another Day em 2004, também em 3 edições, né? E eu não peguei essas edições gringas, esperei sair no Brasil. Aqui o selinho Westworld. E aqui no Brasil, já saiu no ano seguinte pela Panini no formato americano em formato de minissérie, 3 edições. Só que lá nos Estados Unidos é formato Prestige, né? É uma capa cartão. E aqui capa comum, né? De grampo, tudo. Lá era lombadinha quadrada. 2 anos depois, 2007, saiu o encadernado, né? Ou encalhernado. A partir do momento que a Panini assumiu, o hiato, né, dessas histórias de publicação ficou bem menor. E lembre-se, coleção Graphic Novels número 19, a primeira minissérie, na número 140, 120 edições depois, lá em 2021, né, de 2016 para 2021, veio a continuação, o Outro Prego. E óbvio, né, aqui a Panini publicou em 2023 essa edição. Então é isso aí, galera, vamos mostrar aqui a edição por si só, para ver se vale a pena vocês comprarem. Aqui uma arte de abertura, aqui os créditos, Alan Davis no roteiro e desenhos, Mark Farmer na arte final, grande arte finalista, Patrícia Mulville e John Calice nas cores. Aqui mais uma arte e um prefácio por Alan Davis, se eu não me engano, em 2017, não sei se é para o capa dura. Aqui o Jonathan Kent, né? E logo aqui o Lex Luthor. Aqui o prego, né? Que é o mote da história toda. E desenvolvimento de personagem, conto histórico ali do Jimmy Olsen, sem o Super-Homem, né? Mesmo sem Super-Homem, ele teve várias aventuras ali de coadjuvante, não sei de quem. A história dos super-heróis no universo DC, formação da Liga da Justiça, o Arqueiro Verde ali, vítima do Amazo. Nossa, esse uniforme da Mulher Maravilha com essa capa estrelada é muito bonito, viu? Ele reimaginou, ele desenha os uniformes muito bonitos, tanto de homem quanto de mulheres. E aí ele vai passeando ali pelas histórias. Eu vou tentar ser rápido, tá? Porque o importante é mostrar que essa edição compila as 2 minisséries, né? Aqui é o final da primeira minissérie, né? O final dramático, e aqui já é o começo, a guerra do pessoal de Nova Gênesis e Apocalipse com a ajuda dos Lanternas Verdes e os Guardiões do Universo. Essa interligação é muito bacana, né? Isso tinha que ter sido feito no universo DC habitual lá pós-Crise nas Infinitas Terras. Hoje a gente teve algumas coisas paralelas, mas não ficam na memória. E o Alan Davis soube trabalhar isso
muito bem com essa formação da Liga. Esse é o principal. Esses conceitos, esses crossovers, esses team-ups com essa formação da Liga. A Liga da Era de Bronze. Aqui vários coadjuvantes. Como eu falo, é um grande passeio pelo universo desse. Ali aqui, ó, os personagens, o Mago Astral, a Halo e uma versão ali do Nuclear, para mostrar que o Alan Davis também sabe brincar com realidades Swords, né? Aqui uma Zatanna asiática, as histórias do Batman em paralelo, na subtrama dele, Lanterna Verde com uma bastante atuação, investigativa até, algumas páginas levam a Odisseia Cósmica, né? Alguns personagens daquela minissérie do Mignola, Super-Homem convivendo ali com os humanos, aprendendo a ser humano, e não um pacifista Amish, não que eles não sejam humanos, né? Mas vocês entenderam, vai. Essa arte, todas as artes são maravilhosas. Imagina as artes originais disso para vender. Muito lindas, né? Se bem que com colorização dá uma valorizada bem bacana. E aqui, o pós-fácil, né? Dele mostrando as suas influências, os seus contatos com esses gibis da Inglaterra, porque eles não vinham em sequência. Então ele gostava mais de histórias anuais, onde tinha histórias fechadas, não histórias sequenciais. Eles sofriam muito. E mesmo assim ele ficou fã desses personagens. Aqui algumas páginas ali do Gil Kane, que é a influência dele que fez na Liga da Justiça 200, né? Saiu aqui em Super Powers 3. E aqui é a galeria de capas. Ou seja, eu gosto desses extras, mas vou ser sincero, não são muitos. A maior vantagem desse encadernado é justamente compilar as duas minisséries. Mas, e as capas, né? Todas as capas alternativas, esses esboços, né? Que com esse lápis sujão, cheio de achura, nem parece o Alan Davis, que tem um traço tão limpo após a arte final. Aqui já com os rafezinhos você já reconhece de imediato. Os primeiros nem tanto. Mas é muito legal você ver os esboços e o resultado final. Novamente, não tem muitos extras, mas esses extras, ainda assim, eu gosto bastante. Espero que vocês tenham gostado. E aqui, contracapa, capa. É isso. Espero ter sido útil. Então, espero que vocês tenham gostado aí do tour pela essa edição encadernado, que saiu alguns anos atrás, exatamente igual à versão gringa. E eu não podia deixar de dizer, eu tenho todas as versões que saíram no Brasil, eu tenho da primeira minissérie 2 edições de 3, e eu tenho esses encadernados aqui eu vou me exibir. O The Nail, autografado pelo Alan Davis e pelo Mark Farmer, né, o seu arte finalista que veio junto com ele na CCXP, e igualmente autografado pelos dois, dá pra ver aqui, pelo menos umas assinaturas Another Nail, e onde eu pude, né, pedir autógrafo em quase tudo que eu acho relevante, Capitão Bretanha, Excalibur, Liga da Justiça The Nail, tudo assim para mostrar o meu apreço, e pude falar para ele, né, o que eu gostava no seu trabalho, então consegui autografar essas 2 edições encadernadas. E aí, quando saiu essa edição gringa, capa dura, com as 2 minisséries, fiquei tentado a comprar, mas graças a Deus, a Panini resolveu publicar exatamente o mesmo padrão que a edição gringa. Então, a edição nacional encadenada com as 2 minisséries não deve nada à edição gringa, né? Então, não é jabá da Panini, mas o que é certo, a gente tem que falar. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam seus comentários. Quando vocês tiveram contato com esse material, se você sabe desse histórico de publicação meio errático aqui no Brasil, se você tiver acesso a essa edição. E joinha, joinha. Até o próximo vídeo e valeu!